Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama, metamorfoseado num inseto monstruoso. É o início da metamorfose do Kafka, né? Para quem não conhece, fica aí a recomendação. Mas hoje não é de Kafka que a gente vai falar, não. Hoje vamos falar do prólogo do Ecce Homo, né? E para aqueles que esperariam ou estão esperando aí uma continuidade do Zaratustra, tá lá no Medium, né? Vai começar a sair essa semana. Uma vez por semana, toda quarta-feira. Vai sair por escrito o Zaratustra, não vai ser vídeo não. E o Crepúsculo dos Ídolos também teve uma finalização lá no Medium, para quem tiver interesse aí. Os antigos estão em áudio lá no Spotify. E o Ecce Homo também estará no Spotify. E depois daquela introdução feita aí do Ecce Homo, que eu acho que não demanda maiores comentários e que cá entre nós é bastante elucidativa a respeito não só do Ecce Homo, do Nietzsche, como da leitura do Nietzsche em geral, da leitura. Escreva com sangue e você saberá que sangue é espírito. Não diz respeito apenas ao Nietzsche, diz respeito ao Bukowski também, que para mim é um grande continuador sem o saber das ideias do Nietzsche. Não foi só o nazismo que fez uma bela continuidade às ideias do Nietzsche, não. O Bukowski também fez. Mas nazismo é outro assunto, né? Não vamos entrar nesse mérito por hora não, né? Nazismo, o comunismo, o fascismo, 3 meios de existir diferentes aí que o pessoal arrancou cabelos, né? Inventam mentiras até hoje, achando que as mentiras denigrem, né? Quando na verdade as mentiras enaltecem. Mas enfim, é assunto para outras paradas, né? Então, Ecce Homo, veja lá a introdução, foi feita aí num momento bastante cru, bastante, como que eu posso dizer aí, bastante visceral, né? Deixa eu só arrumar aqui o negócio, pronto. Um momento bastante visceral aí e bastante verdadeiro. Ali está escrito, né? Aliás, está dito o que você precisa para ler esse livrinho aqui, né? Isso aqui não é um livrinho para você sentar lá na faculdade. Ai, vamos ler o Ecce Homo. Ai, vou sentar aqui e ler. Nossa, olha, a Scarlett Marta não sei o que, o Roberto Torres Filho isso aqui é lá, o Kaufman isso, o Colin Montinari daquilo, né? Se for ler isso aí, lê Gibizinho da Turma da Mônica, lê Senhor dos Anéis, lê Bíblia, lê qualquer outra coisa, não perde tempo com isso aqui, não, que você vai passar vergonha se você for fazer isso aí. Porque do lado de quem vive a parada, você tá fazendo coisa ridícula, né? Tá passando o papel de idiota. E do lado de quem realmente estuda filosofia, do lado de quem realmente é profissional da filosofia, você tá brincando com coisa muito fácil, né? Vai ler Kant, vai ler Hegel, vai estudar Aristóteles, vai estudar Tomás de Aquino, vai estudar coisa séria, né? Vai estudar Wittgenstein, né? Bertrand Russell, enfim, né? Isso aqui não vale não, né? Então a introdução está bem clara. Eu recomendo aí que você assista aí ao vídeo 0, né? Introdução ao Ecce Homo. Mas hoje nós não vamos falar da introdução, nós vamos falar do prólogo, né? E para começar, é preciso entender onde se encaixa esse livro aqui na história das ideias do Nietzsche, né? Esse livro, Ecce Homo, é um livro que foi escrito no ano de 1888 e é uma espécie de biografia do Nietzsche, né? A ideia, como a gente vai ver aqui no prólogo, é que ele dissesse quem era e a que veio.
o que não era uma coisa nova para o Nietzsche. Desde criança ele já escrevia biografias dele, óbvio, né? E com 14 anos ele escreveu Minha Vida, se eu bem me lembro, chamava assim, com 14 anos de idade. E durante várias fases da vida dele ele fez esses ensaios autobiográficos. Qual último foi esse? Esse livro foi escrito em 1888, naquela urgência que o Nietzsche sentiu de dizer a que veio e dizer quem era. Parece que ele já estava sentindo, o corpo dele já sabia que a consciência, da forma como nós entendemos consciência, né, a consciência do Homo sapiens, do ser humano civilizado, estava indo embora. Ele sentiu isso. Tanto é que em 88 ele escreveu, num período muito curto de tempo, livros essenciais aí para que ele marcasse o seu lugar, né? O Ecce Homo, que faz um histórico pessoal, o Crepúsculo dos Ídolos, no qual ele faz um histórico das ideias. Você tem o caso Wagner e principalmente o Nietzsche contra Wagner, que ele queria se colocar ali, né, colocar como anti-wagneriano já há muito tempo, né? E o Nietzsche contra Wagner foi uma espécie de prova documental disso, no qual ele pensou vários textos, né, vários trechos de textos antigos dele, no qual ele evidencia que ele já era anti-wagneriano muito antes do pessoal percebê-lo como anti-wagneriano, né? E esses livros todos, Caso Wagner, Nietzsche contra Wagner, O Anticristo, Ecce Homo, Crepúsculo dos Ídolos, todos esses foram escritos em 88, numa urgência de que ele precisava logo, né, dizer a que veio. Parece que ele já sentia, já sabia que em janeiro de 89 ele não seria mais capaz de escrever um texto coeso e comprido, tal qual o Ecce Homo, Crepúsculo dos Ídolos e tal, né? Sabe-se que o colapso de Turim não foi 880, né? E dia 4 de janeiro Nietzsche já estava doido, passando cocô na parede, não fazia mais nada. Não foi assim. A doença do Nietzsche foi degenerativa, foi aos poucos, né? Então sabe-se que ele escreveu coisas nesse período em que ele estava doente. Inclusive até quando a irmã voltou do Paraguai em 85, em 95, 93, não lembro o ano, acho que foi 1893. E a irmã passou a cuidar do Nietzsche. Sabe-se, tem relatos dela para o Jung que ele escrevia, tanto é que ela dizia que ele escrevia absurdos pornográficos, que foram todos jogados fora, né? Foram todos jogados fora. E a se valer dos bilhetes da loucura que o Nietzsche escreveu para tantas pessoas, escreveu por Peter Gast, escreveu por Jorge Brandes, né? Que tinha uma coerência ali nos escritos da loucura dele. Infelizmente, nós nunca vamos saber o que ele escreveu, porque foi tudo jogado fora, queimado, né? O Ecce Homo, inclusive, é um livro que divide opiniões entre os especialistas, mestres, doutores e tudo mais do Nietzsche. Há quem coloque esse livro como um sintoma, um fruto da loucura dele. Há quem pense que ele completamente é fruto da loucura. Quer ver um exemplo? O Kurt Paul James, aqui, né, da biografia do Nietzsche, ele entende que esse livro aqui já é fruto da loucura, é um livro que não pode ser levado em conta nas ideias do Nietzsche, segundo Kurt Paul James. Segundo Peter Gast e Franz Overbeck, alguns trechos do livro seriam de loucura, outros não. Tanto é que foi feita uma curadoria a respeito dos escritos aqui do Ecce Homo, quando da publicação, né? Alguns trechos foram omitidos. Nessa edição do Paulo César de Souza, inclusive, nas notas de rodapé, tem alguns trechos que foram excluídos, alguns trechos que foram encontrados de manuscritos posteriores, né? Que a edição crítica do Colli e Montinari resgataram, né? Essa edição crítica resgatou, desculpa.
esses trechos, tal como nota de rodapé e tudo, não inseriram no texto. O Paulo César de Souza seguiu mais ou menos essa ideia de colocar em nota de rodapé. E há quem entenda que esse livro não é fruto da loucura, que esse livro é coerente, é coeso. Quem entende isso? Eu sou um que entendo que o livro não é fruto da loucura, e digo mais, se fosse fruto da loucura, teria mais valor ainda. Tanto é que poucas análises que a gente tem de alguns textos, cartas, bilhetes da loucura do Nietzsche, aí você vê que são bastante coerentes, muito coerentes. Se você quer um exemplo de análise das cartas e escritos da loucura do Nietzsche face às ideias do Nietzsche, Domênico Losurdo, no Nietzsche Rebelde Aristocrata. Ele faz isso e você vê que tem toda uma coerência. Mas tem outros, você pode pesquisar na internet, você vai ver que tem alguns artigos científicos que fazem essas análises muito interessantes, muito bonitas, né, as coisas que o Nietzsche escreveu na loucura, né, umas coisas aparentemente meio malucas, mas quando você faz uma análise, não precisa fazer uma análise psicanalítica, não. Análise simples, tipo a que o Domênico Losurdo fez, você percebe que tem uma coerência ali, né? Não é uma loucura julgada. E outra pessoa que fez essa análise e que defende que o livro não é fruto da loucura, porque é um livro coeso, um livro formalmente com início, meio e fim e tudo mais, é o Freud. Em 1908, quando esse livro foi lançado, o Freud e a galera dele tinham um seminário, tipo os seminários do Jung, que eles se juntavam para discutir várias coisas. Em 1908, discutiram esse livro, Ecce Homo, do Nietzsche. E o Freud lá tem um texto, né, as atas lá do encontro e tal, nas obras completas do Freud tem lá, no qual ele diz, né, que não considera isso aqui fruto da loucura, não, que é um livro escrito por alguém lúcido, um livro de lucidez. E percebam, como eu disse, 1908 foi publicado esse livro. E o livro foi escrito em 1988. E estava dentro dos cronogramas no qual o Nietzsche discutia com o novo editor dele a ordem de lançamento dos livros. Tinha todo um pensamento de marketing ali do Nietzsche a respeito, qual livro sai primeiro, qual sai depois, como é que vai fazer. Eles tinham uma programação de publicação dos livros, no qual o Ecce Homo estava inserido ali. Só que com a queda na loucura do Nietzsche, e o Nietzsche recebia ali uma pensão da Basileia, tinha várias questões ali, o pessoal que mexeu com o espólio dele à época, que foi principalmente o Peter Gast e o Franz Overbeck, na época antes da Elizabeth Foster voltar do Paraguai e tomar conta do espólio. Espólio é sacanagem, porque o Nietzsche estava vivo ainda, né? Mas fazer a curadoria dos bens dele, né? Porque ele estava doido. Analisando o Ecce Homo e tal, eles pensaram por bem não publicar o livro Ecce Homo enquanto Nietzsche estivesse vivo, porque poderia prejudicar as questões civis do Nietzsche mesmo, né? Podia criar um ranço lá com o governo alemão da época, podia prejudicar as pensões que ele recebia, podia trazer problemas para ele e para as obras dele. Então decidiram segurar o livro e somente publicar ele póstumamente, o que veio a acontecer. O Nietzsche morre em 1900 e o Ecce Homo foi publicado apenas em 1908, póstumamente, portanto. A ideia era que o Ecce Homo fosse, eu não lembro a ordem agora, mas era para ser publicado Nietzsche contra Wagner, o caso Wagner, eu acho que o Ecce Homo e depois o Anticristo, tinha uma ordem assim que não foi, por fim não foi respeitada, né? A ordem que o Nietzsche e o editor dele combinaram, o que trouxe até prejuízos lá para o editor, porque o Nietzsche estava vendendo muito livro e as pessoas queriam ter uma biografia do Nietzsche, queriam de todo jeito, né? Essa foi uma resposta do Nietzsche, fazer uma biografia sobre ele, esse Ecce Homo tinha essa função, e que depois só foi ser feita pela Elizabeth Foster, irmã do Nietzsche, que escreveu uma biografiazinha dele de 2 volumes lá, em fins da década de 1890. Bom, para quem conhece o Ecce Homo sabe que não é uma biografia do Nietzsche no sentido de eu nasci
tal, meu pai não sei o quê, eu fui estudar. É mais uma biografia das ideias do Nietzsche, né? O subtítulo do livro é muito interessante, tem que ser colocado, né? Porque a Companhia das Letras ela tem essa mania de só colocar o título na capa, não coloca o subtítulo, vários textos do Nietzsche, além de ter uma tradução tosca, né? Exemplo, para uma genealogia da moral, seria o título do Genealogia da Moral, que se chama Genealogia da Moral, né? Assim falou Zaratustra, um livro para todos e para ninguém. Aí tá lá, assim falou Zaratustra. O Et Homo é a mesma coisa, é Et Homo, e aqui a Companhia das Letras traduziu, como alguém se torna o que é. Então é Et Homo, como alguém se torna o que é. E não é uma biografia, tipo a do Kurt Paul James, que vai contar que ele estudou, não sei o quê. É uma biografia da ideia. É um resumo das posições do Nietzsche. É um livro irmão do Crepúsculo dos Ídolos. O Crepúsculo dos Ídolos ele faz um sumário das ideias gerais do Nietzsche, das ideias escritas, né? Você vai ver lá, isso aqui é do além do bem e do mal, isso aqui é do nascimento da tragédia, isso aqui é da filosofia na era trágica dos gregos, né? Já o Et Homo é a história das posições, das ideias, do modo de existir do Nietzsche frente à sua existência concreta. Essa é a ideia do Et Homo. O Et Homo é um livro irmão do Crepúsculo dos Ídolos, se você for analisar, né? O Crepúsculo dos Ídolos toma o foco do que foi escrito e o Et Homo toma o foco do que foi vivido pelo Nietzsche. Mas a vivência do Nietzsche frente às suas ideias, não a vivência do Nietzsche frente aos fatos do cotidiano da vida dele. É uma biografia diferente, esquisita, né? E que parte de algumas ficções, que até por isso o pessoal ficou com medo de publicar. Quem conhece aquela famosa carta biográfica que o Nietzsche escreveu para o George Brandes, no qual ele fala que é herdeiro que eu digo assim, existencialmente, né? Não herdeiro de grana, mas herdeiro existencialmente, de nobres poloneses, chamava Nietzsche, não sei o quê, né? Que é uma biografia inventada, né? O Nietzsche inventou aquilo, ele acreditava naquilo, mas era uma invenção, não tem fundamento. Se você for ver a árvore genealógica dele, que o Kurt Paul James apresenta aqui na biografia dele, você vai ver que o Nietzsche é alemão, antepassados alemães, ele nunca teve antepassado polonês, mas ele inventou essa história na cabeça dele e passou por Jorge Brandes, diga de passagem, que tomou como verdade. Então alguns fatos ficcionais da história do Nietzsche estão aqui também, né? E até por isso que alguns acreditam que seja obra da loucura, né? O Nietzsche estava louco, alucinando. Mas enfim, há que se ter uma interpretação desse delírio dele, né? Quem faz uma interpretação bastante interessante nesse sentido, além do Domênico Losurdo, é o Heidegger. Você lê lá no Nietzsche 1, que lá nas introduções do Nietzsche 1, quando ele vai contar, né, da biografia do Nietzsche e tal, ele cita isso aí e explica bem essa posição anti-alemã que o Nietzsche tinha na época, né, a ponto de se identificar com nobres poloneses, porque ele tinha nojo da Alemanha da sua época. E ele tinha nojo da Alemanha da sua época, não porque ele era contra o imperialismo, contra os... É porque ele achava que eles eram frouxos, tinha que ir mais longe, tinha que ir mais embaixo. Por isso que acredito eu que se Nietzsche tivesse ficado vivo igual a Elizabeth Foster, em que pese ele ter várias ressalvas com o nazismo, teria, mas muitas coisas ele iria falar, que massa, que legal, finalmente. Tenho certeza absoluta disso. Tá? Certeza absoluta disso. Absoluta. Né? Não se engane, não. Não vem com churumelas, não. Pelo amor do seu pinto duro aí, ou da sua buceta molhada, sei lá se você é homem ou se é mulher que tá me ouvindo, tá? Não vem com essa conversinha, não. Bom, então, como eu disse, o Et Homo é aqui a história da existência do Nietzsche perante suas ideias. Tanto é que ele faz uma análise dos livros que ele escreveu, faz uma análise aqui da infância dele, das ideias dele, como é que foi, como é que não foi.
e é muito mais voltado a essa questão das ideias dele do que dos fatos cotidianos, como eu disse. Bancando o Booktuber, nessa edição da Companhia das Letras, com a tradução pós-fácil e tudo mais do Paulo César de Souza, aqui nesse livro ele dá um cronograma da vida do Nietzsche. Nem se chama cronograma, se chama sumário cronológico da vida de Nietzsche, que vai colocando 1844, nasce Nietzsche, não sei o quê, que para quem não conhece a biografia do Nietzsche, é bem interessante aí, né? Para você ter uma noção, mais ou menos, para você se pautar aí. Agora, se você quer conhecer a fundo, na medida do possível, a história de vida do Nietzsche, como é que foi, recomendo aqui, né? O Kurt Paul James, está deitadinho aqui. Inclusive o volume 2 está ali na cabeceira, porque eu estou relendo ele. Recomendo aqui a leitura do Kurt Paul James. Não, o Kurt Paul James não é aí, né, um grande entendedor de Nietzsche, não. Tanto é que ele diz que isso aqui é livro da loucura, que não pode ser lido. Ele tem uma visão bastante moralista a respeito de alguns pontos do Nietzsche, mas em se tratando de trabalho histórico, filológico, é a melhor biografia do Nietzsche aí, sem sombra de dúvidas, né? Não conheço outra melhor, não. Já li aquele, como é que chama? Rutger, é um lixo, uma bosta de um livro, lixo, bosta, Rutger. Como é que o cara escreve a biografia do Heidegger, do Nietzsche, de não sei quem lá? Bosta. Você já sabe que é bosta, né? Esse livrinho amarelinho, Nietzsche na Itália, que tá aqui em cima, aqui, é legalzinho, mas conta só um ano do Nietzsche. É muito interessante, porque o Kurt Paul James passa meio batido nas histórias, o livro amarelinho resgata. Mas, enfim, essa edição do Paulo César de Souza tem aí como é que chama? Sumário cronológico da vida do Nietzsche. Você tem uma noçãozinha do que aconteceu, o que não aconteceu. E lendo aqui no sumário cronológico, me lembrei que em 88, além dos livros que eu disse, ele também arrumou lá os Ditirambos de Dionísio, que é uma coletânea de poemas dele, que na Companhia das Letras você encontra esse livro, essa coletânea de poemas no Anticristo, mas muito mal traduzido, né? O próprio Paulo César de Souza disse que traduziu ali literalmente e foda-se, né? Não fez uma tradução tentando resgatar aí a dinâmica poética, né, dos poemas que o Nietzsche escreveu. Diferente, por exemplo, do Gaia Ciência, que no início tem aquelas poeminhas pequenininhos, né, no Gaia Ciência, que eu esqueci o nome, o título do capítulo, tem aqueles poeminhas. Quando você abre o Gaia Ciência, começa assim, que foi feito esse trabalho, né, mais melindroso aí, no Ditirambos de Dionísio, só julgaram os poemas lá e foda-se. Diz de passagem, Ditirambos de Dionísio, que no âmbito das publicações do Nietzsche também seguraram, porque o Franz Overbeck e outros diziam que Nietzsche tinha poemas muito bons, tipo A Riqueza, a Pobreza do Mais Rico, eu acho que chama assim, né, o poema, e disse que tinha poemas muito ruins, né, porque o pessoal não entendia, ou melhor, entendia, mas tinha ojeriza, tinha irca, né? Então tem esse Ditirambos de Dionísio. Depois de toda essa introdução, vamos ao prólogo do texto do Nietzsche, que é bastante elucidativo a respeito do que ele pretende com o Et Homo, né? Qual é a pretensão dele com o Et Homo? Deixa eu só ver quanto tempo tem aqui, 23 minutos, tá? Bom, vamos lá. O prólogo é dividido em quatro tópicos, sendo que um dos tópicos aí praticamente ele transcreve um capítulo do Zaratustra. Uma coisa que fica muito evidente com a leitura do Et Homo é a importância do Zaratustra na dinâmica de pensamento, de ideias e de existência do Nietzsche. Há um equívoco no entendimento dos grandes entendedores do Nietzsche, que é oriundo de uma carta que o Nietzsche escreveu para Peter Gast, diga-se de passagem, que diz que o Nietzsche teria tentado passar as suas ideias de forma simbólica, poética, por meio do Zaratustra,
e não teria conseguido. E que por isso ele escreveu o Além do Bem e do Mal. Então, por partes. Realmente, o próprio Nietzsche disse, se você ler, você entende isso, que o Além do Bem e do Mal e o Zaratustra tratam dos mesmos temas de formas diferentes, né? O Zaratustra trata de forma simbólica, poética, e o Além do Bem e do Mal tenta, ou melhor, trata de uma forma racional, lógica, escrita, a forma de escrita é diferente. O erro na interpretação que as pessoas fazem é dizer que ele escreveu Além do Bem e do Mal porque ele sentiu uma falha no Zaratustra. Não tem falha no Zaratustra. O Zaratustra não é tido como um projeto fracassado pelo Nietzsche. Ele não fez o Além do Bem e do Mal e o Genealogia da Moral e os outros porque falhou com o Zaratustra. Não tem essa noção de falha. E quando você pega o Et Homo aqui, você percebe isso muito bem. Aqui no Et Homo, você vê a posição importantíssima que o Zaratustra tem frente às ideias do Nietzsche. A todo momento o Zaratustra é citado, a todo momento o Zaratustra é tido aqui como o fiel da balança. A questão é que o Nietzsche percebeu, e aqui ele vai dizer no Et Homo, que o Zaratustra é um livro que demanda uma experiência existencial, demanda uma vivência que à época ninguém tinha. Só o Nietzsche teve. Talvez outras pessoas pudessem ter tido, mas são pessoas que não tinham o conhecimento formal, então não tinham acesso a uma leitura do Zaratustra como a leitura deveria ser feita. Como ele vai dizer aqui, é preciso ter experienciado as coisas para entender pelo menos 6 linhas do Zaratustra. Se você não tiver experienciado, você não entende nem essas 6 linhas. Então o fato do Nietzsche ter deixado o Zaratustra como uma experiência única dentro da sua obra, né? Porque ele tem livros de aforismo, tem livro de ensaio, e só o Zaratustra é o Zaratustra, né? Tem poemas também, né? E só o Zaratustra é o Zaratustra. Por quê? Porque ele sentiu que aquele livro estava muito à frente do tempo. Então ele deixou de lado, entre aspas, o Zaratustra dentro do contexto das suas ideias, aparentemente, porque ele não fez uma experiência igual, nem antes nem depois. Aliás, antes já tinha feito, né, com a história do Hermenerico, quando ele era adolescente, ele escreveu isso, né? Quem conhece a biografia do Nietzsche sabe, ele escreveu lá um épico de Hermenerico, tal, que é meio parecido aí com o mesmo sentido aí, né, de simbólico do Zaratustra, mas é por conta disso, né? Ele percebeu que estava jogando pérolas aos porcos aí. Então não é que Zaratustra fracassou, é que Zaratustra não existia ouvidos para Zaratustra. E aquilo virou uma produção de subsistência, né? Virou uma produção para ele mesmo. E aqui no Et Homo você percebe essa função que o Zaratustra teve para ele mesmo. Tanto é que o Zaratustra toda hora é citado, o Zaratustra é bem analisado aqui, tem, né? Porque tem os capítulos, nós vamos ver, no qual o Nietzsche trata das suas principais obras, né? E o Zaratustra tem um papel especialíssimo aqui, nós veremos isso. Então vamos lá, no prólogo, né? Eu vou ler e nós vamos comentando. Prevendo que dentro em pouco devo dirigir-me à humanidade com a mais séria exigência que jamais lhe foi colocada, parece-me indispensável dizer quem sou. E por quê? Nós vamos ver, ele vai dizer, eu não quero melhorar a humanidade. Muita gente pensa isso, né? Pensa que a leitura do Nietzsche, a escrita do Nietzsche seria prescritiva, como se ele estivesse prescrevendo o que fazer, como fazer, para que você melhore. Não é essa a ideia. E qual é essa exigência que o Nietzsche vai colocar, essa missão que o Nietzsche vai colocar? Se você vê o século XX e vê o que o nazismo fez na Alemanha e o que o nazismo pretendeu fazer com a humanidade, você entende um pedaço do que era essa grande exigência. E é bastante pertinente e interessante pensar que, quando Nietzsche escreveu essas coisas na década de 1880, e quando o livro foi analisado na década de 1890,
essas palavras do Nietzsche foram tomadas como megalomania, como loucura. 50 anos depois, o Hitler estava visitando o arquivo Nietzsche. 50 anos depois, os ideólogos do nazismo, que pretendiam criar um império de pelo menos 1000 anos, colocavam o Nietzsche como um dos seus precursores. Ou seja, não era a megalomania do Nietzsche. O Nietzsche percebeu, sabia que ele realmente era extemporâneo. Né? Ele fala, alguns nascem póstumos, o Nietzsche nasceu póstumo, ele só foi ser entendido alguns anos depois. E o nazismo foi apenas o primeiro contato verdadeiro, sem que se entendesse tanto assim, porque está muito próximo. Nós estamos muito próximos do Nietzsche. Né? Demora aí 300, 400, 600 anos para que a ideia comece realmente a maturar. Vejam o exemplo do Platão. Platão escreveu aquelas coisas dele lá no século V a.C. Só no século IV depois de Cristo é que o Império Romano se tornou cristão. Ou seja, que o platonismo se espalhou pelo Ocidente. Demorou quase 1000 anos. As ideias demoram. Né? Tem um capítulo, A Hora Mais Quieta, do Zaratustra, no qual a hora mais quieta fala com ele, o orvalho mais molha as plantas na hora silenciosa de noite, ou seja, o orvalho vai caindo e vai nutrindo as plantas sem que ninguém perceba. Né? O Nietzsche está muito recente. Os eventos que aconteceram no século XX estão muito recentes, são muito toscos. Há que nascer um dragão maior. Há que nascer. Tá aí, o ovo dele tá chocando. Qualquer dia ele nasce, né? Mas essas ideias que o Nietzsche coloca aqui, o pessoal achava que era megalomania. Tá vendo? Ele tá doido, olha lá. Que pretendo que dentro em pouco devo dirigir-me à humanidade com a mais séria exigência. Como assim? Que humanidade, Nietzsche? É só um professor escrevendo bosta aí. Tá louco, ele tá doido. 50 anos depois tá o Hitler lá. 50 anos depois, cara. Quem que é louco? Né? Mas vamos lá, sigamos, né? Na verdade, já se deveria sabê-lo, pois não deixei de dar testemunho de mim. Não deixou, porque as obras do Nietzsche são um testemunho sanguíneo, carnal, visceral dele, né? Você não consegue separar as obras da pessoa do Nietzsche. Tipo o Bukowski, é um outro grande exemplo. O Bukowski e o Nietzsche estão ali, ó, pau a pau, ó. Pau a pau, diga-se de passagem. Mas a desproporção entre a grandeza de minha tarefa e a pequenez de meus contemporâneos manifestou-se no fato de que não me ouviram, sequer me viram. Eu vivo por minha própria conta. Será um preconceito dizer que eu vivo? Basta-me falar com qualquer homem culto que venha a Alta Engadina, que era um dos lugares onde ele ficava, né? No verão, para convencer-me de que não vivo. Nessas circunstâncias existe um dever contra o qual, no fundo, rebelam-se os meus hábitos, e mais ainda, o orgulho de meus instintos, que é dizer, ouçam-me, pois eu sou tal e tal. Sobretudo, não me confundam com o que não sou. Então, percebam, o sentido do ecce homo é o mesmo do Nietzsche contra Wagner e o caso Wagner, que é o Nietzsche marcar o que ele não é. Porque diziam, nossa, agora ele virou anti-wagneriano. Ele falou, não, eu sempre fui anti-wagneriano. Nossa, lá, ele quer melhorar a humanidade, ele está falando isso, ele é o guru, que foi inclusive o que a irmã dele encampou, né? E vendeu essa ideia de que o Nietzsche era o guru, era o fundador de religiões, né? Que o Peter Gast também encampou essa ideia, né? Que o Zaratustra seria a nova Bíblia, ele seria tipo um santo que veio para purificar a humanidade. O Nietzsche já pressentia, já vivia esse tipo de interpretação nessa época. Então ele quer marcar território, ele quer marcar o que ele é. Ó, não me confundam. Né? Vamos para o segundo tópico aqui que vocês vão entender melhor, que ele vai dizer com mais clareza. Ó, não sou, por exemplo, nenhum bicho-papão, nenhum monstro da moral. Sou até mesmo uma natureza oposta à espécie de homem que até agora se venerou como virtuosa. Ou seja, ele está dizendo, gente, eu não sou o bonitinho, bambambam, que quer ensinar vocês a ser legal, a ser livre. Não é isso.
Não é isso, eu não sou isso. E hoje ele é interpretado como isso. Né? Vai na faculdade de filosofia, vai na pós-graduação de filosofia e veja o que eles estão ensinando de Nietzsche. Lá pega os livros dos Bambambam e leia, para vocês verem o que eles estão falando de Nietzsche. Por isso que eu digo, Baumler, aquele outro que eu esqueci o nome, Rosenberg, o Heidegger, estão muito mais próximos do que o Nietzsche disse do que os Bambambam de hoje. E olha, por exemplo, que Baumler, Rosenberg negaram várias partes importantíssimas do Nietzsche. É uma interpretação também enviesada. Óbvio que é, porque é muito próxima. Exemplo, eles dizem lá que o Eterno Retorno é bobagem, que é uma viagem do Nietzsche, que não tem fundamentação nenhuma, que não altera em nada na filosofia do Nietzsche. O Baumler, por exemplo, fala isso, o que é um absurdo. Mas a leitura enviesada do Baumler, do Rosenberg, do Heidegger, é muito mais próxima do Nietzsche do que essa leitura pau-mole, ridícula que fazem hoje. O próprio Etiomo Nietzsche está falando com Scarlett Martin, Roberto Torres Filho, Foucault, essa cambada. Ele falou assim, eu sou os retardados, não me toma por isso não, você está me tomando errado. O próprio Nietzsche já avisava lá na época. Mas foda-se, né? A pessoa precisa ganhar dinheiro, precisa vender curso, precisa ter o status de doutor, pós-doutor pelo MEC, tem que dar aula, tem que viver, né? É a prostituição da parada, velho. Mulher que é bonita ou feia, com coragem, vai se prostituir na rua. Vai vender o corpo, vai vender a alma, né? Na rua. Quem é feia pra caralho, ou fudido, ou frouxo, vai se vender na academia, né? Vai vender as ideias, né? Vender o Nietzsche aí ao custo do contribuinte, né? Da grana dos impostos, que é muito mais feio, muito mais nojento, muito mais ridículo. Mas não passarão, jamais serão. É um cisquinho na história, né? Um cisquinho na história. O ovo do dragão está chocando. Quando esse dragão nascer, sai de baixo, meu amigo. Sai de baixo. Vocês estão tudo fodidos. Voltando, né? Cá entre nós. Parece-me que justamente isso forma parte do meu orgulho. Sou um discípulo do filósofo Dionísio. Preferia antes ser um sátiro a ser um santo. Mas leia-se este escrito. Talvez eu o tenha conseguido. Talvez não tenha ele outro sentido se não expressar essa oposição de maneira feliz e afável. Aí, ó, a última coisa que eu prometeria seria melhorar, entre aspas, a humanidade. Eu não construo novos ídolos. Os velhos que aprendam o que significa ter pés de barro. Ou seja, ele não tá, a preocupação dele não é criar novos ídolos, não é prescrever, olha, a verdade é não sei o quê. Não, ele quer destruir, quer derrubar. O papel nosso é derrubar. Nós estamos numa fase de transição. Nós temos que quebrar primeiro para depois construir. Construir é depois que tiver tudo quebrado. Não tem espaço para construção, é quebrar. Né? Pés de barro, por quê? Porque você quebra ali, a coisa cai, né? Derrubar ídolos. Minha palavra para ideais, ou seja, o que ele está chamando de ídolo é o idealismo, o ideal, né? E o que é o idealismo para Nietzsche? Nós vamos ver, até nesse Sete Homens ele fala. Isto sim é meu ofício. A realidade foi despojada de seu valor, seu sentido, sua veracidade, na medida em que se forjou um mundo ideal. O mundo verdadeiro, entre aspas, e o mundo aparente, entre aspas. Leia-se, o mundo forjado e a realidade. A mentira do ideal foi até agora a maldição sobre a realidade. Através dela, a humanidade mesma tornou-se mendaz, ou seja, mentirosa, hipócrita e falsa até em seus instintos mais básicos, a ponto de adorar os valores inversos aos únicos que lhe garantiriam o florescimento, o futuro, o elevado direito ao futuro. É o idealismo, né? Vocês vejam, a natureza humana, biológica, é o quê? A sexualidade mantém o devir. A sexualidade mantém a existência humana e animal. Nós somos frutos do sexo. Se a sua mãe não tivesse dado essa buceta dela lá, você não estava me ouvindo aí. O existir demanda a sexualidade. E a sexualidade é negada. O que é existir? O que é existir?
E existir, agora eu digo, não só no sentido humano, não só no sentido natural, mas mesmo no sentido inorgânico. Existir é uma batalha. Existir é uma eterna luta. Existir é subjugar. Para que você esteja vivo, você tem que comer as coisas, cara. Você arranca a folha, você arranca a planta, você mata o bicho. Essa é a dinâmica do existir. Heráclito já falava, né, lá 700 anos, sei lá quantos anos antes de Cristo, Heráclito já estava dizendo, né, a vida é guerra, a guerra é a mãe e o pai de todas as coisas. A uns torna senhores, a outros torna-se escravos. E aí, muito além de uma interpretação política dessa fala do Heidegger, você tem o pintinho, o franguinho e você tem o gavião, né? Ele diz que é gavião, que é bonito. Como é que é? Ele diz que é garanhão, que é bonito. Que é gavião e se acha bonito. Gavião só dorme no pau, gavião só vive de pinto no bico. Lembra que é a música? Pois é, o gavião só vive de pinto no bico, cara. A guerra a uns torna pintinho, a outros torna gavião. Se eu pegar essa xícara aqui, ó, é inorgânica a xícara, tá vendo? E eu soltar ela vai cair no chão e vai se quebrar todinha. É o embate do chão contra a massa que está aqui em cima. Ó. A vida é guerra, a vida é embate. A vida floresce disso. E a moral humana vem para desvirtuar isso, para criar um ideal no qual tem que ser pacífico, tem que ser não sei o quê, tem amor ao próximo, amor a tudo, respeito, justiça, igualdade, que é essa mendacidade que o Nietzsche está falando. A moral é a arrogância do ser humano perante a natureza. Frase póstuma do Nietzsche, está nos caderninhos póstumos dele, que você encontra aqui no Flávio Cote, aqui, ó, nesses 3 volumes aqui, tem 3 aqui, um pretinho, vermelhinho e amarelinho. Se quiser, você acha lá na UNB, lá que tem os livros. É disso que o Nietzsche está dizendo. E uma coisa que fica muito clara no Nietzsche, quando você conhece todo o texto, né? Toda a bibliografia, quando você lê os textos do Nietzsche, a vida dele, e quando ele diz que o que interessa nos escritos dele é o que está além do travessão, e haja travessão nos textos dele, né? Não vou entrar nesse mérito agora, você percebe que o que o Nietzsche, a conclusão que a gente chega, que o Nietzsche chega, é que não é por acaso que há essa mendacidade, essa hipocrisia, esse antiviver que o ser humano cria. O ser humano tem que cagar e mijar. Ele cria regras para cagar e mijar. O ser humano tem que viver a sexualidade. A existência humana depende disso. Se você não comer, se a buceta não for comida, não nasce gente. Sabia disso? Se a buceta não for comida, não nasce gente. Se o peru não entrar lá e gozar lá dentro, não nasce gente. Né? Que essa negação da natureza é fruto de uma humanidade doente. O judaísmo é fruto de doença, um sintoma de doença. O judaísmo que se traveste aí de platonismo, de cristianismo, de capitalismo, de burguês neurótico, né? Que são tudo aí fontes, aliás, a fonte disso tudo é o judaísmo. O judaísmo representa essa existência mentirosa na Terra, fraca. O que chega no final, o que se percebe no final dessa aventura da leitura dos textos do Nietzsche é que não é por acaso que se cria esse antiviver. É porque essa estirpe degenerada quer sumir, quer morrer. Mas ela quer levar o saudável junto consigo por conta do ressentimento, por conta da peste emocional, se você for usar o termo do Reich, né, do Wilhelm Reich, a quem recomendo a leitura se você não conhece aí, pegue para ler imediatamente, leia o Reich também. Então, há um caminho para a destruição do existir, do viver, que engloba não só o ser humano, engloba o existir como um todo. Você acha que é por acaso que o sistema capitalista que nós vivemos, e o comunista, quando existiu também, vive pela destruição do natural, da natureza?
Eles querem acabar com o existir porque eles são incapazes de existir. Há um processo para isso. E é preciso que nós, de alguma forma, ajudemos que esse processo aconteça. É preciso, como bem diz o Nietzsche, aquele que não consegue voar tem que ser puxado para baixo. Aquele que não consegue existir tem que ser ajudado a sair da existência. Esse é o caminho. E esse caminho foi o caminho que o fascismo, o nazismo e o comunismo, na época soviética, tentaram cada um ao seu modo fazer. E por isso que os judeus burgueses neuróticos ficaram loucos da cabeça, né? Se uniram em desespero contra essa posição. E óbvio, os soviéticos, os comunistas se uniram a essa galera porque eles estavam na alça de mira do fascismo e do nazismo, né? Não que o comunismo fosse amigo dos burgueses neuróticos, mas ali naquele momento era questão de sobrevivência, né? Bom, é disso que o Nietzsche está falando aqui. Essa é a questão, né? Por que os doentes, por que existe esse modo de existir contrário à existência? Porque são doentes, incapazes de existir. Então, lembrando do Gênio da Multidão do Bukowski, eles considerarão a sua incapacidade de criar arte, a sua incapacidade de existir, como uma falha na existência. E eles vão lutar para acabar com a existência. Esse é o mote dos doentes. E é isso que nós temos que combater. E não se combate isso só com campo de concentração, com Buchenwald, com cremar, com chuveirada de Zincon, não. Pequenas ações são necessárias. Pequenas ações começam a mudar isso. Veja o meu vídeo sobre Ted Kaczynski aí, bata onde dói, que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Se você tiver interesse, se você for essa força, que se você está me ouvindo, pelo menos pretensão a isso você tem, né? Mas a gente tem que honrar com sangue, velho. Sabe? Tem que honrar com o nariz quebrado, com a fala fanha, né? Porque o nariz tá tudo fudido, tudo torto. E é isso aí, velho. Se não for pra isso, vai ler Tolkien, vai jogar joguinho, vai fazer qualquer outra bosta. Não perde seu tempo aqui, não. Né? Que o buraco aqui é muito mais embaixo, cara. Muito mais embaixo. Beleza? Então vamos lá. Nós estamos no parágrafo 3º já, do prólogo. Muito importante esse parágrafo, diga-se de passagem. Quem sabe respirar o ar de meus escritos, sabe que é um ar das alturas, um ar forte. É preciso ser feito para ele, senão há o perigo nada pequeno de se resfriar. O gelo está próximo, a solidão é monstruosa. Mas quão tranquilas banham-se as coisas na luz? Com que liberdade se respira? Quantas coisas sente-se abaixo de si? E aí a gente lembra do primeiro capítulo da 3ª parte do Zaratustra, o andarilho, né? O cume da gente, só o cume interessa, né? O cume é você enxergar as suas estrelas, não só você mesmo, as suas estrelas sob você. Sacou? Vocês vejam lá no Medium que, sei lá, vai sair lá. Ainda não saiu não, mas daqui a pouco sai lá o capítulo do andarilho lá no Medium, escrito e tal. Pra você ler, imprimir, se você gosta, né, imprime, estuda direitinho lá que você vai gostar. É preciso ser feito para ele, senão há o perigo nada pequeno de se resfriar. O gelo está próximo, a solidão monstruosa, parará, parará. Quantas coisas sente-se abaixo de si? Filosofia, tal como até agora entendi e vivi, é a vida voluntária no gelo e nos cumes, a vida solitária, tá? É muito bonitinho, olha que bonitinho, ele lê o livrinho, aí fica com os amiguinhos falando, ai, eu publiquei o artigo, ai, eu fiz o vídeo do YouTube e tem 50 mil pessoas me mandando dinheiro para eu comentar, vou comentar, que eu vou entrar na live. É muito bonitinho, né? É muito bonito, mas isso não é filosofia não, cara. Se você não incomoda, se você não está anos à frente, se você não faz o motor da coisa girar, se você está só fazendo parte, isso não é filosofia não, cara.
É igualzinho literatura. Se você está ganhando prêmiozinho e titi, tototó, você não está fazendo literatura não, você está fazendo produto para vender. Você é um produto. Tem que incomodar, tem que ser mal, tem que ser além do bem e do mal, né? Mas os outros vão te interpretar como mal. Isso faz a roda girar, tem que ser diferente, tem que ir para frente. E isso exige de você, como consequência, a solidão, o descontentamento, a falta de entendimento, a porrada que você vai levar, o risco, o medo, o perigo. Perigo. Se você não está em perigo, você está errado. Está errado. Está errado, você está brincando. E se você for brincar, vai brincar de outra coisa. Não atrapalha quem está mexendo com a parada, não. Atrapalha não, vai brincar de outra coisa, sai fora, sacou? Parada é séria, não é brincadeira não. Brincar, a gente brinca com buceta, brinca com cachaça, né? Não brinca com ideia, com livro, sabe por quê? Você vai se queimar. Quem brinca com fogo mija na cama, eles falam, né? Mas não é só mijo não, quem brinca com fogo sai queimado. Cuidado, hein? Se não tiver a pele grossa aí, vai doer, vai sair ardido, não adianta chorar depois não. A busca de tudo que é estranho, filosofia é a busca de tudo que é estranho e questionável no existir. De tudo o que a moral até agora baniu. A moral baniu. E a moral banir não é você sair de mão dada com o seu namorado no shopping, na rua. A moral banir é você matar os outros. Moral banir é o Ted Kaczynski mandar bomba para os outros morrer. Que eu acho errado, ele devia ter mandado bomba para alejar as pessoas, né? Para deixar a pessoa sem olho, sem nariz, né? Imagina pegar no YouTube e mandar bomba, a pessoa, como é que ela vai fazer? Vai ter que fazer vídeo de tela preta, né? Isso é que a moral baniu. Moral banir é falar, a sua estipe vai morrer, eu vou te ajudar a matar a sua estipe, você vai morrer. Ou você trabalha escravo para nós ou você morre. Isso é moral banir. Moral banir é essas coisas. Moral banir é pegar um padre, igual fizeram lá em Buchenwald, que eu espero que seja verdade, porque o povo mente demais, e de pendurar os dois de cabeça para baixo, lá matar os dois de pendurar de cabeça para baixo e meter fogo. Isso é que é moral banir. Moral banir é isso. Né? E ai daqueles que ousam mexer com o que a moral baniu. Quer ver um exemplo? Para não falar de nazismo? Giordano Bruno. Você sabe o que aconteceu, né, com o Giordano Bruno, né? Foi queimado vivo. Queimado vivo. A igreja queimou ele vivo. E anos depois, né, na época do João Paulo II, ainda deram a desculpa. Não, mas olha, foi dado todas as oportunidades dele se salvar. Ele é que não aceitou. Ah, pois é, né? Pois é. Isso é que a moral baniu. Moral baniu não é você... Ai, o Bolsonaro ganhou, eu não vou eu vacinei, ai, tem que vacinar. Né? Isso não é moral banir não, seu cuzão. Você tá por fora. Moral banir é nazismo, é fascismo, é Giordano Bruno. O buraco é muito mais embaixo. E se você não enxerga ou se você não aceita, Nietzsche não é pra você, cara. Sacou? Quem é você pra falar que Nietzsche não é? Eu tô falando, não é pra você. Basta você ler. Basta você ler. Não é pra você, cara. Abre o olho aí. Você tá brincando com fogo. E você vai sair queimado. E depois não adianta chorar, não, tá? Vai ficar todo queimado. Abre o olho. Uma longa experiência trazida por tais andanças pelo proibido. Proibido. O que é proibido? O que é proibido? Ai, eu não sei o quê. Por isso que as pessoas não entendem. Nossa, como é que o Nietzsche ficou sozinho? Porque ele falava essas coisas, as pessoas começaram a entender o que ele estava dizendo. Né? Seria a mesma coisa, eu já falei, vou repetir, seria a mesma coisa que o cara dizer hoje, ai, eu sou pedófilo, eu estupro crianças. É a mesma coisa, é proibido. Entendeu? O peso do negócio. Entendeu? O peso. É a mesma coisa. A mesma coisa que alguém chegar e falar, eu sou nazista. Eu sou nazista, olha, cuidado comigo, socorro. É a mesma coisa, é o mesmo peso. É o mesmo peso. Isso é proibido. Não é dizer, eu refuto a lógica aristotélica. Isso não é proibido, isso é óbvio. Eu sou ateu. Você jura que você é ateu, cara? É mesmo? Você não acredita em Deus, não? Porra, que coisa, hein? Eu sou contra a democracia. Nossa, é mesmo? Você é contra a democracia? Você é a favor do quê? Né? Não é isso que é proibido. Proibido o buraco é muito mais embaixo, cara. Muito mais embaixo.
muito. Uma longa experiência trazida por tais andanças pelo proibido ensinou-me a considerar de modo bem diferente do desejável as razões pelas quais até agora se moralizou e se idealizou. A história oculta dos filósofos, a psicologia de seus grandes nomes, surgiu-me às claras. Quanta verdade suporta, quanta verdade ousa um espírito. Cada vez mais tornou-se isso para mim a verdadeira medida de valor. Aí vem a frase, Stallone cobra, foda demais, que é: erro, a crença no ideal, não é cegueira. Erro é covardia. A crença no ideal não é um erro. A crença no ideal é covardia. Covardia de quê? De existir diante do devir, de assumir a sua posição finita, e essa posição finita que dentro da sua finitude se repete eternamente, sem um sentido maior do que esse repetir. Tomar esse café, ter filho, enfrentar a morte, quebrar o nariz, não tem um sentido maior do que o que é. O gavião comer o pintinho, a morte do pintinho, a alimentação do gavião não tem um sentido maior do que o devir das coisas, né? Que envolve um pensamento profundíssimo e que é necessário que você tenha conhecimento disso, que se você não sentiu, se você não percebe, você tem que ler. Leia lá, por exemplo, Andarilho e Sua Sombra, que é o livro do Nietzsche que eu estou falando, né? Humano Demasiado Humano, para você entender. Leia lá os pré-socráticos, principalmente, que não existe uma vida isolada, tudo é um só, tudo é uma coisa só. Você querer se ver de fora, imaginar que há um algo de fora disso, é covardia, é falta de aptidão para o existir. Não é erro. Não se refuta esse tipo de coisa. Igual debates, né? Tem muito no YouTube debate. Olha, vai debater que um ateu com um cristão, o anarcocapitalista com um comunista. Debate, cara, debate. Só debate coisas inúteis, idiotas, que não adiantam de nada. Aquilo que realmente importa não é refutável. É posição diante da vida. É como você existe. Isso não é racional, isso não se debate. Isso é covardia, né? O Bukowski cita nas entrevistas dele lá do Bukowski Tapes, o Ibsen, que nem sabe se é o Ibsen, ele fala, nem sei se é. Os homens fortes não têm deuses. Bingo. Bingo. E o Deus de você não precisa ser o Deus cristão, não. Você tem o Deus razão, Deus ciência, Deus comunismo, Deus materialismo dialético. Vocês estão cheios de deuses aí, né? Os ateus crentes, que é o que tem hoje, né? Erro não é cegueira, erro é covardia, mano. Cada conquista, cada passo adiante no conhecimento é consequência da coragem, da dureza consigo, da limpeza consigo. Eu não refuto os ideais, apenas ponho luvas diante deles, tá vendo? Você não refuta, mano. Você tem que pôr uma luva pra você não se sujar mexendo com essas coisas, né? Eu não sou enfermeiro, não sou médico para mexer com doença. Lancemo-nos ao proibido. Com este signo vencerá um dia minha filosofia, pois até agora proibi-se sempre, em princípio, somente a verdade. Lancemo-nos ao proibido. O início do século XX lançou-se ao proibido e foi repelido, mas foi uma derrota nas armas, não foi uma derrota nas ideias. O ovo do dragão está chocando. Pessoas como Bukowski, pessoas como eu, são exemplo disso, cara. Talvez você que esteja me ouvindo seja um exemplo disso. O buraco é mais embaixo. Vocês estão vendo, o Etchehomo serve para ele marcar essa posição dele aí. Agora o último parágrafo aqui, que, diga-se de passagem, vai citar bastante o Zaratustra, como eu já tinha dito, que isso vai ser uma constante no Etchehomo. Vamos lá. Entre minhas obras, ocupa o meu Zaratustra um lugar à parte. Com ele, fiz à humanidade o maior presente que até agora lhe foi feito. Esse livro, com uma voz de atravessar milênios, é não apenas o livro mais elevado que existe, autêntico livro do ar das alturas. O inteiro fato homem acha-se a uma imensa distância abaixo dele.
É também o mais profundo, o nascido da mais oculta riqueza da verdade, poço inesgotável, onde balde nenhum desce, sem que volte repleto de ouro e bondade. Aí não fala nenhum profeta, nenhum daqueles horrendos híbridos de doença e vontade de poder chamados fundadores de religiões. Tá vendo? Que pancada na Elizabeth Foster, no Peter Gast e nos muito retardados que leem o Nietzsche assim, né? Os japoneses, os chineses têm essa leitura, como é que chama? Taoísta, sei lá, budista, zooísta, sei lá, do Zaratustra. É preciso, antes de tudo, ouvir corretamente o som que sai dessa boca, este som alciônico, para não se fazer deplorável injustiça ao sentido de sua sabedoria. As palavras mais... Olha aí, eu nem lembrava que estava escrito isso. As palavras mais silenciosas são as que trazem a tempestade. Pensamentos que vêm com pés de pomba dirigem o mundo. E esse daqui é do A Hora Mais Quieta, salvo engano, né? Deixa eu conferir aqui que o Paulo César de Souza colocou. A Hora Mais Silenciosa, é isso mesmo, A Hora Mais Quieta, A Hora Mais Silenciosa. Que vai ter lá por escrito no Medium, tá? Quem quiser análise, porque o Zaratustra demanda, sim, uma análise mais acurada, né? E entendo eu que por escrito funcionou melhor. Eu já escrevi sobre A Hora Mais Quieta, já está pronto, vai sair semana que vem, do dia que eu tô escrevendo, do dia que esse vídeo saiu, e eu estou fazendo o Andarilho, e na próxima é da Visão e do Enigma. Vai ser por escrito, Zaratustra. Zaratustra demanda uma leitura, uma análise, uma vivência. Se você bate o olho no Zaratustra e não entende bolufas do que está escrito, pode largar para lá que não é para você não, beleza? Agora, se você leu, gostou, achou massa, tal, aí você pode ver os que eu escrevi, ver o que o Domênico Losudo escreveu, o Lukács, ver o que o Heidegger principalmente falou, o que o Baumler, Rosenberg, enfim, esses leitores aí escreveram para você dialogar, né, com o Nietzsche. Mas você tem que ver primeiro, velho. Se você não conseguir, pode desistir, vai fazer outra coisa, vai ler Senhor dos Anéis, que é mais para você, né? Aí ele cita outro capítulo. Os figos caem das árvores, são bons e doces. E, ao caírem, vocês desculpam, meu nariz, cara, ele tá torto. Vocês sabem que eu tô falando meio fanho, né? E fica passando um ar aqui e fica coçando, cara. Tá horrível, não posso falar muito, não. Os figos caem das árvores, são bons e doces. E, ao caírem, rasga-se sua pele rubra. Um vento do norte soa para os figos maduros. Assim, como figos vos caem estes ensinamentos, meus amigos. Bebei seu sumo e sua doce polpa. É outono em torno e puro céu e tarde. A citação do Zaratustra, né? Aí vem o Nietzsche falando no Etión. Aí não fala um fanático, aí não se prega, aí não se exige fé. É de uma infinita plenitude de luz e profundeza de felicidade, que vem gota por gota, palavra por palavra. Uma delicada lentidão é a cadência dessas falas. Abre o ouvido. Tais coisas alcançam apenas os mais seletos. Ser ouvinte é aqui um privilégio sem igual. Não é dado a todos ter ouvidos para Zaratustra. E realmente não é dado para todos. O Zaratustra é igual poesia. Se você bateu e levou, você fala, porra, puta que pariu. Agora, se você vê aquilo e fala, puta, e daí? Não é para você, cara. E não tem professor que vai te ensinar, não tem nada disso. Você pode brincar de professor, né? Ah, e o Zaratustra foi escrito tal, fala disso, fala daquilo, não sei que, tipo professor ensinando, né? Igual professor de literatura, né? Ah, e a poesia do Augusto dos Anjos, eu não sei o que, piriri, pororó, e faz parte no tarará. Aí você pode brincar disso, mas sentir, viver o negócio, se não bateu, não é para você, é só para os mais seletos, é só para quem é sozinho, é só para quem é forte, é só para quem é solitário, é só para quem dá sua cara a tapa, porque tem algo dentro de si a dar a cara a tapa. Se você não tem,
Não é para você. Se você não tem, sua posição é outra. Vai trabalhar, pode trabalhar de professor de filosofia, se for o caso, né? Vai trabalhar, vai fazer outras coisas, né? Deixa com quem tá na crista da onda aí, né? Espera que daqui a pouco você tome o seu caminho, que nós vamos te mandar, né? Vai para lá. Não se mistura não, que você vai se queimar, cara. A cada um que é seu, a cada um seu lugar, né? Não fique em lugar que não é seu, cara. Porque o peso de estar fora do seu lugar vai te esmagar. Aquilo que para uns é motivo de orgulho, para outros é motivo de vergonha. E se você estiver no lugar errado, você vai se envergonhar, em vez de ter orgulho. Fique esperto. Então, eu estou avisando, vou avisar agora, né? Para evitar mongoloides, que eu não estou querendo mongoloide mais não, velho. Com tudo isso, não será Zaratustra um sedutor? Mas o que diz ele mesmo ao retornar pela primeira vez à sua solidão? Precisamente o oposto do que diria em tal caso qualquer sábio, santo, salvador do mundo ou outro decadente. Ele não apenas fala diferente, ele é também diferente. Eu estou falando, papel aceita tudo. Artigo, falar diferente, cara, até papagaio fala. Agora, ser diferente é que é a parada, mano. Você tem que saber qual que é o seu lugar, tem que ter altivez. Você saber, meu lugar é aqui, meu lugar é ali, meu lugar é acolá. Se estiver no lugar errado, a hora que a barafunda virar, você tá fudido. Fudido. Né? Aí ele cita Zaratustra. Né? O Zaratustra volta, o que ele fala? Agora prossigo só, meus discípulos, e vós também inde embora sós. Assim o quero. Afastai-vos de mim e defendei-vos contra Zaratustra. Melhor, envergonhai-vos dele. Talvez ele vos tenha enganado. O homem do conhecimento deve poder não somente amar seus inimigos, como também odiar seus amigos. Retribui-se mal a um mestre, continuando-se sempre apenas aluno. E por que não quereis arrancar louros de minha coroa? Vós me venerais. Desculpa que eu tô com o nariz ruim de falar, tá difícil. Vós me venerais. Mas e se um dia vossa veneração desmoronar? Guardai-vos de que não vos esmague uma estátua. Dizeis que acreditais em Zaratustra? Mas que importa Zaratustra? Sois os meus crentes. Mas que importam todos os crentes? Ainda não vos haveis procurado. Essa parte aqui, mano, isso aqui vocês têm que pôr na cabeça, velho. Ó, ainda não vos haveis procurado. Então me encontrastes. Assim fazem todos os crentes. Por isso valem tão pouco todas as crenças. Agora ordeno que me percais e vos encontreis. E somente quando me tiverdes todos renegado, retornarei a vós. Aí só faltou o assim falou Zaratustra, né? Essa é uma citação, deixa eu ver que capítulo que é do Zaratustra, essa que a gente acabou de ler aqui. Da virtude dadivosa, que ainda não fiz, né? Tá mais para frente na terceira parte aí. E é isso, o que ele está dizendo? Você sequer se procurou, e aí você me achou. Por isso você tem a crença em mim. Mas não é esse o caminho. Você tem que se encontrar primeiro. Quando você se encontrar e me renegar, aí que nós vamos estar juntos. Lembra do prólogo, quando o Zaratustra carrega o defunto lá, o equilibrista defunto, que ele diz que não queria seguidores defunto, que ele não queria ninguém andando com ele, queria pessoas que andando sozinhas tivessem no mesmo caminho que ele, ou seja, cada um encontrou seu caminho, né? E de repente é um caminho único. Mas cada um descobriu por si, né? Se encontrou. Não adianta você encontrar o outro sem ter se encontrado. E é esse aviso que o Nietzsche coloca aqui no Et Homo. O Et Homo serve para isso. Você vê, logo no prólogo ele já falou. Não adianta vocês me verem como, vou seguir. Não, você tem que ter encontrado o caminho sozinho. De repente você bate e fala, puta, esse caminho é o mesmo dele. É o mesmo caminho dele. Né? Não por acaso você pega, por exemplo, Bukowski. Você vai ler Bukowski lá.
Várias coisas, parece o Nietzsche que escreveu, e vice-versa. O Nietzsche, várias coisas parece que o Bukowski escreveu. Óbvio, o Bukowski tinha conhecimento de Nietzsche? Tinha, você vê nas cartas, ele cita Nietzsche, volta e meia, mas ele não é nenhum estudioso, nenhum entre aspas, como de Nietzscheano, ai que nojo falar uma palavra dessa, né? Não, simplesmente eles tiveram as mesmas vivências e encontraram as mesmas conclusões, né? Igual aconteceu comigo. Nietzsche nunca me ensinou nada. Tudo que o Nietzsche escreveu, tudo eu já tinha pensado. Já era a minha forma de ver o mundo, de existir. Só que de repente você pega e fala, caralho, olha o cara falando aí. Igual você pega um Bukowski, caramba, você lê um gênio da multidão, um dinossauro nosso, um eu conheci um gênio. Então assim, puta que pariu, é isso, né? Então é esse marco que o Nietzsche quer colocar com o Et Homo, como a gente viu aqui no prólogo, né? E daqui nós vamos seguir falando, não sei com qual periodicidade, não sei como que eu vou fazer. Foda-se, o dia que me der na telha, eu continuo aí com Porque Sou Tão Sábio, que é o primeiro capítulo, salvo o melhor juízo, né? Deixa eu conferir. E é isso aí. O Et Homo eu vou lançar aqui no Rumble, aqui no BitChute e aqui no Spotify. Quando vai sair o próximo? Não sei. Mas eu vou fazendo aos pouquinhos. É bom que dá tempo de ouvir, tal, ler, né? E foda-se, porque essas porra eu faço é pra mim, não é pra vocês não, seus cuzão. E tchau.